Pós-graduação em Museu 1, História, Arte e Educação nos Museus Paulistas. Orientação, professora Rosângela Aparecida da Conceição. Segunda aula, tema Museu no Mundo Contemporâneo, visita técnica para estudos no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP. Uma breve apresentação. Nasci em 1977, sou artista, designer, professora, investigadora, curadora independente, autora, palestrante e guia de turismo. Desde 1996, participo regularmente de exposições como artista, tendo obras expostas na Itália, Portugal, Suíça, Nova Zelândia e Estados Unidos. Possuo diploma de Estudos Avançados e Estudos Medievais pela Universidade Nova de Lisboa. Sou mestre em Artes, bacharel e licenciado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Sou licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em MBA em Gestão Escolar pela Universidade de São Paulo, técnica em Guia de Turismo pelo Centro Paulo Souza, com certificação pelo Ministério do Turismo do Governo do Brasil. Sou professora de Educação Básica 2 Arte desde 2011, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Fui professora de ensino médio e técnico entre 2022 e 2024 no Centro Paulo Souza. Fui professora adjunta 3 entre 2013 e 2021 na área de comunicação digital nos cursos superiores de tecnologia em design gráfico, fotografia e produção audiovisual e no curso de bacharelado em turismo na Universidade Paulista. Sou membro colaborador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, membro de associações internacionais e nacionais como a Associação Nacional de Pesquisas em Artes Plásticas, a ANPAP, Rede HDIG, Associação das Humanidades Digitais, na Artec, the Association Artec International, International Center of Medieval Art, que é vinculado ao Metropolitan de Nova York. Contribui em publicações científicas como membro do corpo consultivo da revista Anastase, Research in Medieval Culture and Arts, revista internacional peer-reviewed. Sou parecerista da revista Palíndromo, que na última avaliação da CAPES obteve o Qualis A2. Tenho livros, capítulos e artigos científicos publicados nas áreas de interesse, além de editar os blogs Vestes e Ornatos e Vestimenta Sacra para divulgação de pesquisas. Desenvolvo projetos na área de preservação de patrimônio cultural, com foco em documentação de textos históricos em acervos museológicos e eclesiásticos no Brasil. Minhas especialidades são projetos em arte, educação e patrimônio cultural, documentação e inventariação de acervos, organização de eventos acadêmicos científicos, guiamento em patrimônio cultural. Aqui deixo as minhas redes sociais para que possam me seguir e obter informações novas sobre projetos, entre outras atividades ligadas à atividade museológica. O nosso cronograma está definido conforme temas e espaços em visitação. Na aula que nos encontraremos no dia 15 de setembro, o tema é Museu no Mundo Contemporâneo e o foco de estudos é o MAC-USP. Dia 29 de setembro, a terceira aula, o tema Políticas Públicas na área de Museologia, focado no Museu A, Casa do Objeto Brasileiro. Dia 13 de outubro, quarta aula, o tema História Geral aplicada à Museologia, Museu Afro. Dia 27 de outubro, quinta aula, tema Museus e seus públicos, Museu da Imigração. Dia 10 de novembro, sexta aula, tema Museu, um espaço de debates, pesquisa e produção de conteúdo, Instituto Tomiotaki. Dia 24 de novembro, sétima aula, o tema Acessibilidade nos Museus, Pinacoteca do Estado de São Paulo. 1º de dezembro, oitava aula, o tema Cidade, Museus e Turismo, Museu de Arte Sacra, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. A nona aula, dia 19 de janeiro, o tema é Museu de Diversidade Cultural, Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, esse é o mesmo cronograma que vocês já receberam. E apenas para fazer uma ressalva,
nós tínhamos uma visão dos museus até 2022, que era esta, né, vigorava então desde 2007, onde o museu era visto como uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade de seu meio envolvente com fins de educação, estudo e de lei. Há uma alteração, então, em 2022, e essa alteração foi aprovada em 24 de agosto desse mesmo ano, numa conferência geral do ICON em Praga. Desta forma, a definição segue: o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. Segunda aula, tema Museu do Mundo Contemporâneo. Visitação ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Aqui fazemos um pequeno aporte sobre o que será visto e por que nós veremos então o MAC USP. O MAC USP faz parte dos 4 museus estatutários da Universidade de São Paulo, que foram constituídos ao longo da existência, né, dessas instituições incorporadas à Universidade de São Paulo. Desta forma, nós temos o Museu Paulista, que foi aberto em 1895, o Museu de Zoologia, criado em 1939 e vinculado à USP em 1969, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, criação em 1963, e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, o MAI-USP, criado em 1989. Em relação ao que se pensa desses espaços pela própria instituição, o projeto temático ciclo curatorial visa coletar, identificar, processar e difundir, e o ciclo curatorial é a produção de conhecimento. Então, este é o mote de como os museus pertencentes à Universidade de São Paulo são vistos, né? Na questão do projeto curatorial, este projeto de pesquisa tem por objetivo a discussão de metodologias no trato com acervos museológicos, e nesse sentido, seu objeto de estudo central é o que designamos como ciclo curatorial, que, diferentemente da curadoria, tal como vem sendo definida atualmente a partir dessas práticas no campo da arte, envolve uma cadeia de procedimentos e práticas dentro dos museus, desde a incorporação de acervo até sua difusão. Embora essa cadeia seja composta por diretrizes museológicas próprias da atividade museal, também se leva a especificidades determinadas pela tipologia de acervo e pela disciplina científica articulada a ela. Através de estudos de casos desenvolvidos a partir da pesquisa acadêmica dentro das instituições aqui envolvidas, nossa intenção é de discutir o ciclo curatorial a partir de uma perspectiva transdisciplinar. Então, essa é importante a fala da própria instituição em relação àquilo que ela cuida, né, como zeladora e como propagadora e disseminadora de conhecimento. A origem deste acervo está ligada ao antigo MAM, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi formado pelas coleções do casal de mecenas Yolanda Penteado e Titilo Matarazzo, e também a aquisições que foram realizadas durante o tempo de vigência deste museu, e também das premiações das Bienais de São Paulo até os anos de 1961. Importa salientar aqui que o núcleo antigo, né, esse núcleo inicial deste museu, então é uma parte permanente, né, assim dizendo, começou com obras de artistas como Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Juan Miró, Alexander Calder, Wassily Kandinsky, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Emiliano de Cavalcanti, Alfredo Volpi, Ligia Clark, e aí também a incorporação de arte italiana do início do século XX, atendendo aqui a 2 prerrogativas do museu, a busca do conhecimento
e a disseminação pela sociedade. Neste caso, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é um museu público universitário de pesquisa e ensino com acervo de importância internacional, formado então por artes do século XX e XXI. Seu núcleo anterior, chamado também de núcleo antigo, composto por 1.691 obras e hoje possui mais de 10.000 obras no acervo. Em 2012, houve a transferência desse museu, né, que ficava sediado no campus Butantã, né, então ali na cidade universitária, foi transferido para o Palácio da Agricultura. É um espaço que foi criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e a equipe do Parque do Ibirapuera, né, um complexo, nós temos ali no meio passando a Avenida 23 de Maio, mas ali faz parte do complexo também do Ibirapuera, e tendo como mote as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, no ano de 1954. Né? Este museu divulgou, então, em 2019, que recebeu mais de 350 mil visitantes. Bem, como é um museu universitário, a missão é promover o estudo e disseminação do acervo, bem como sua conservação, salvaguarda, restauração, expansão e seu reconhecimento como patrimônio artístico brasileiro e internacional. Além disso, o museu tem o desenvolvimento de pesquisas, né, do ponto de vista dos docentes. Então, como é um museu com a orientação, né, e coordenação de seus próprios docentes, e pesquisa e atividades de cultura e extensão nas áreas de museologia, história, teoria e crítica da arte e educação e arte em museus, tá? E também fomentando intercâmbios acadêmicos e culturais com instituições afins no Brasil e no exterior. O MAC USP ainda tem a missão de promover as práticas artísticas contemporâneas. Em relação às atividades curatoriais, a questão é uma reflexão crítica, né, baseada na pesquisa interdisciplinar em História, Teoria e Crítica de Arte, Moderna e Contemporânea, que é também utilizado como definidor de aquisição. Né? Então, as políticas de aquisições estão baseadas nesta reflexão crítica. Os seus curadores, como já foi falado anteriormente, são professores, pesquisadores da universidade ligados diretamente ao museu. Né? Portanto, este museu tem como referência outras instituições internacionais. Aqui é citado o caso de museus universitários nos Estados Unidos, mas no caso do MAC USP é mantido o quadro docente próprio. E nos anos 2000 há uma virada dentro da instituição, com a concepção de um programa interunidades em estética e história da arte, que vai congregar então estudos dentro do Museu de Arte Contemporânea, né? Prevendo aí a formação de pessoas com mestrado acadêmico e doutorado dentro dessas linhas de pesquisa citadas pela própria instituição. E mais tarde, né, este museu faz uma nova adaptação, né, ou melhor, uma agregação de seus vínculos com a formação acadêmica de terceiro grau, né, aqui nós falamos então de pós-graduação, fazendo com que se tenha hoje um mestrado acadêmico, né, e esse mestrado acadêmico ele é realizado, né, pelos seus discentes também, que podem fazer estudos nos 4 museus estatutários que já foram citados ali no início desta apresentação. Nossas atividades terão, na sua sequência, a visita técnica, o fichamento e leitura de um texto, que será difundido, né, disponibilizado para todos, ao final de cada uma das visitas, ou seja, após visita, será cedido um texto, e esse texto será, então, entregue sempre com prazo de 15 dias
na sequência, né, ou melhor dizendo, teremos então um prazo de 2 semanas para que se concretize a atividade e possa ser avaliada e validada para o encerramento do curso de todos. Muito obrigada por estar conosco nessa jornada e até breve.